Então, boa noite a todos. Nós agora iremos iniciar o nosso ciclo de palestras do mês de outubro da Liga Interprofissional de Saúde e Espiritualidade do Pará, Aliase Pará. Eu me chamo Ian, eu faço parte da Aliase e estou aqui como cerimonialista. Eu queria dar boas-vindas a todos, em especial ao professor Arteiro e à professora Simone, que estarão ministrando as nossas aulas de hoje. Eu gostaria de iniciar apresentando o professor Arteiro. Vou pegar aqui. O professor Arteiro Menezes é pós-doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo, professor concursado da Universidade do Estado do Amazonas e cirurgião torácico assistente do Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas. Ele dará a nossa primeira aula da noite, cujo tema será a Fisiologia da Prece. Professor Arteiro, fique à vontade. Tá, boa noite a todos. Agradecendo imensamente o convite da Aliase Pará para estar aqui contribuindo com vocês nessa atividade, nessa iniciativa de trabalhar a questão da saúde, da espiritualidade, da religiosidade. Então, fico muito feliz de estarmos aqui juntos essa noite e podermos abordar essa temática. Ficamos muito satisfeitos e alegres com o convite. Bom, então vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então parabéns à Aliase Pará pela iniciativa desse ciclo de palestras e por nós estarmos aqui essa noite para tratar dessas temáticas relacionadas à saúde e à espiritualidade. Bom, e o tema que coube a mim foi abordar a questão da fisiologia da prece e o papel da prece dentro dessa relação da saúde, da religiosidade, nos benefícios que ela pode trazer ou traz para a saúde física e para a saúde mental. Antes de nós entrarmos propriamente na cadeia de fisiologia, na verdade, de neurofisiologia da prece, é importante que nós possamos contextualizar o porquê do interesse nessa fisiologia da prece. Nós estamos muito acostumados com a questão da fisiologia nas nossas cadeiras de estudo. Nós estamos muito acostumados a estudar fisiologia renal, fisiologia cardíaca, fisiologia hepática, né? A fisiologia em seus vários aspectos, em seus vários sítios do corpo humano. E por que agora nós vamos conversar o porquê que existe o interesse da área médica, o interesse da área biológica em trabalhar a questão da fisiologia da prece. Claro que isso parte do momento em que nós tenhamos trabalhos, nós tenhamos evidências mostrando que essa prática da oração, que essa prática da prece, ela traz algum benefício, ela tem alguma importância dentro da questão da saúde física. Então, por isso, nós queríamos começar abordando essa questão de evidências científicas, dos benefícios que a ciência vem mostrando, que a prece, que a questão da oração pode trazer para todos nós. Então, inicialmente, eu gostaria de conceituar o que vem a ser essa prece. Então, eu peguei esse conceito aqui, que é um conceito bem direto, é um conceito bem resumido, né? E que, para nós, ele diz bem o que vem a ser a questão da prece, que é uma definição do Centro Nacional de Medicina Alternativa e Complementar dos Estados Unidos. Então, como vocês leem aí, eles conceituam a prece como um processo ativo, ou seja, que necessita, que impõe, que requer
uma atitude positiva, requer uma ação para comunicação e apelo para um poder espiritual superior, para um ambiente transcendental, para um ser divino, para um ser espiritual superior, como está aí. Então, eu particularmente gostei muito dessa definição de prece, que foi utilizada em uma publicação, e nos mostra muito, buscando resumir para nós e para a ciência, o que vem a ser essa prática da prece, essa prática da oração, que é uma prática milenarmente conhecida, milenarmente realizada. Então, a princípio, para nós termos uma linguagem comum, nós vamos trabalhar com essa ideia do que seja prece, com esse conceito que não foge muito do que nós, na nossa vida diária e na nossa vida religiosa em particular, ou não, se adequa e condiz a essa definição. Então, como eu vinha colocando, eu acho importante nós contextualizarmos a questão das evidências científicas, porque nós estamos aqui dentro de uma universidade, que é a Universidade Federal do Pará, né, numa liga multiprofissional, que engloba várias áreas da saúde. E por que nós estamos dentro de uma academia discutindo fisiologia da prece? Como todas as nossas práticas médicas, elas necessitam de uma base, e toda a prática médica, ela nasceu e ela cresce a partir de uma base científica. Então, se nós estamos aqui dentro de uma academia, dentro de uma escola em saúde, conversando sobre fisiologia da prece, é porque, com certeza, deve existir uma base científica que apoia essa discussão e que sustenta essa discussão. Então, nós gostaríamos de começar as nossas abordagens dessa noite com base nessas evidências científicas e num pouco do que a ciência fala, do que a ciência produz em relação à prática da prece, para nós podermos perceber o interesse da ciência na questão da prece e os desfechos positivos ou negativos que a ciência vem comprovando em relação à prece. Então, quando nós queremos fazer levantamentos científicos sobre determinado tema na nossa área, seja nefrologia, seja cirurgia, seja cardiologia, nós vamos lá no PubMed. Não só o PubMed, mas, claro, nós temos vários outros bancos de dados que nos dão esse embasamento dessa produção científica. Mas vamos usar o PubMed, que é um dos bancos de dados mais conhecidos, né? É uma biblioteca específica em publicações da área da saúde. Então, se nós formos lá no PubMed, na linha de busca do PubMed, e já que nós queremos hoje dar uma espiadinha em como está a questão da produção científica em relação à prece dentro da área da saúde, então vamos colocar aí na nossa linha de pesquisa a palavra prece, claro que em inglês, player, né? E o que nós vamos observar quando nós pedimos para o banco de dados PubMed procurar as publicações em torno de prece, olha o que nós encontramos. O PubMed vai dizer que no seu artigo existem em torno de 70.200 produções científicas que possuem chaveamento, possuem palavras-chave, possuem indicadores que levam, que amarram com a palavra prece. E se nós formos, então, claro que aqui nós vamos encontrar muitas publicações de periódicos que trabalham a questão da religião em si, e outras áreas que também abordam a questão da prece. E para nós fecharmos um pouco mais essa nossa pesquisa e vermos o que nós estamos
procurando, que é a questão da relação da prece com a saúde. Então, vamos colocar Press and Health. E aí, o que nós temos de retorno do PubMed? Então, nós temos aqueles 70 mil artigos, nós vamos ter aí que em torno de 32 mil artigos desses do PubMed apresentam trabalhos que relacionam, que buscam relacionar prece e saúde. Os desfechos da interferência, da introdução da prece na saúde física. Então, esse levantamento aqui é só para dar uma ideia para todos nós e para aqueles que não estão, assim, que não estudaram, não pesquisaram esse assunto ou não sabem da importância que esse assunto da prece tem para a ciência. Então, a ideia desse levantamento rápido aqui é dar para todos nós uma visão de como a ciência está preocupada com a questão da prece e por que será. Será que essa prece, essa interferência, essa ação da prece nos pacientes, nos indivíduos, nos assistidos, apresentam desfechos positivos ou será que apresentam desfechos negativos? Então, nós vamos passear um pouco em algumas publicações científicas para nós termos um panorama do que esses artigos científicos estão concluindo em relação à prece e saúde. Então, nós temos aqui essa publicação da Mellin, né, que é bem interessante, que ela fez um levantamento amplo, né, na população americana. É um trabalho da área da enfermagem, em que, dentro dessa publicação, ela traz 3 informações importantes para todos nós. A primeira informação: no seu trabalho, ela observou que 82% dos americanos acreditam que a oração pode curar doenças graves. Isso é muito importante, porque essas informações nos trazem qual é a impressão de uma população em geral a respeito da prece. Então, a imensa maioria dos americanos acreditam, sim, no papel da interferência da prece na cura de doenças graves. A outra informação que esse trabalho nos traz... Professor, o seu slide caiu aqui. Para mim está aparecendo. Bora ver se ele vai voltar aí. Será que caiu para todo mundo? Dá uma verificada, que eu não consigo ver o chat. Sim, caiu. Então eu vou carregar novamente, tá? Isso, tente compartilhar ele de novo. Foi? Voltou. Ok, né? Ok. Tá, então paramos nesse slide mesmo, né? Tá, então voltando aí à informação que nós estávamos passando desse trabalho da Mellin, né? Em que nós comentamos, né, que 82% dos americanos acreditam que a oração pode curar doenças, o que nos traz uma informação geral da população. 73% acreditam que orar para outros também pode curar doenças, o que é uma informação bem interessante, né? E uma outra informação interessante desse trabalho é que 64% dos entrevistados gostariam que seus médicos orassem com eles. Eu trouxe essas informações porque são informações de um escopo geral, porque nós temos a nossa visão de como as pessoas veem a questão da prece. Então, esse levantamento de dados, essa entrevista em pacientes,
mostram para nós qual a visão que essa autora chegou com esse trabalho. Qual é essa visão geral que a população tem, mostrando, inclusive, para nós, que mais de 50% dos entrevistados gostariam que seus médicos orassem com eles. Algo que, muitas vezes, na área da saúde, muitos profissionais pensam ou imaginam o contrário, né? Que os pacientes não têm interesse ou não permitem a entrada do profissional da saúde nessa área religiosa do paciente. Bom, então algumas produções científicas, vou trazer bem poucas, só para nós podermos contextualizar. Então eu trago esse trabalho aqui do Giancarlo Luchetti, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que ele fez uma revisão sistemática de evidências científicas das terapias complementares espíritas ou espiritistas, né? Trabalhando dentro de religiões espíritas, em que existem algumas práticas, né, de terapêuticas. E uma dessas práticas de terapêutica é a prece. Então, o Dr. Giancarlo Luchetti e sua equipe, eles fizeram esse levantamento, essa revisão sistemática dessas evidências. Então, eles estabeleceram critérios, eles foram para as bibliotecas de busca de dados, de busca de artigos científicos, estabeleceram critérios de busca, critérios de seleção, critérios de exclusão, analisaram vários artigos, e desses inúmeros artigos que eles filtraram e garimparam, eles ficaram somente com 6 artigos, que são esses 6 artigos que eu trago aqui para vocês. Então, algumas evidências que esses artigos mostram para a gente, como nós vemos aqui na segunda coluna, são as amostras, né, os pontos, os segmentos de corte, os desfechos analisados, os resultados alcançados nessas análises. Então, analisando o trabalho desse primeiro autor, nós vamos observar aí que ele estudou 177 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, né, com um segmento durante 3 semanas, analisando as complicações pós-operatórias e hospitalização, em que ele observou que as frequências de oração foram associadas à redução das complicações, né? Então, ele observou que houve redução de complicações, né, quando associado à prece, porém, não em relação à questão da hospitalização. O segundo trabalho desse autor, já com 294 pacientes, aí não mais já com cirurgias cardíacas abertas, então não incluindo só revascularização do miocárdio, com um acompanhamento de 4 a 5 semanas, analisando também a questão da prece com qualidade de vida, o que ele observou foi que uma influência indireta do uso da oração para o enfrentamento, né, a qualidade de vida através da mediação de enfrentamento cognitivo, né, e o apoio social que essa questão da prece pode trazer para essa qualidade de vida. Então, ele identificou uma influência aí indireta da prece para essa qualidade de vida. Vamos aqui olhar o trabalho do Brown, né, em que ele analisou em 2 ciclos com 2 Ns, um com mais de 1.700, outro com 1.346, um trabalho de segmento por 3 anos, também analisando a prece e analisando a questão de alterações, se a prece colabora, se ela traz alguma colaboração em relação aos sintomas depressivos, né? Em que ele observou que no segmento de 3 anos, a oração não preveu mudanças de sintomas depressivos, né? É interessante porque nós precisamos, na ciência, ver desfechos
observar os desfechos positivos e os desfechos negativos. Claro que esses trabalhos necessitam ser esmiuçados, ver os principais pontos de cada trabalho, né? Nesse último trabalho aqui do et al., com 151 idosos, também em segmento de cirurgia de revascularização do miocárdio, também analisando a questão da depressão, ele viu que a maioria dos pacientes oraram diante dessa situação sobre seu pós-operatório, né? Essa oração diminuiu significativamente a depressão e a angústia geral, né? E o interessante aqui é que até um ano após essa cirurgia de revascularização do miocárdio, mostrando como a ação da prece ela pode ter um resultado, ela pode ter um efeito prolongado dentro desses desfechos, dentro desses resultados esperados, né? Então, esse trabalho, ele lançou como hipótese, né? Qual era a hipótese do Dr. Giancarlo Luchetti com essa revisão sistemática, com a revisão dessas evidências científicas? Era de que a oração está associada a melhores desfechos em saúde. E como conclusão, ele viu que a oração parece estar ligada a melhores desfechos em saúde, como menores taxas de complicações após cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Otimismo aprimorado, redução do estresse. Contudo, a falta de estudos metodológicos rigorosos e populações altamente selecionadas, porque normalmente esses trabalhos são feitos em cima de populações, muitas vezes, que já têm essa prática da oração, impedem a confirmação desta hipótese de uma forma mais robusta. Vamos ver uma segunda publicação. Esse aqui é um outro trabalho, né? Analisando a associação de prece com depressão e ansiedade e outras condições de saúde, uma revisão analítica de estudos, em que foram analisados mais de 300 artigos científicos, e também foi feito aí, claro, os métodos de inclusão, os métodos de seleção, e desses 300 artigos levantados, só foram selecionados, só preencheram os critérios 21 artigos. E as conclusões em torno desses 21 artigos, né, que atingiram a pontuação necessária, 9 desses artigos, né, indicaram que a oração está associada a uma prevalência significativamente mais baixa de depressão, com um P significativo, né? O otimismo, bem como o coping, que é o enfrentamento religioso, foram significativamente melhorados pela oração em 4 desses estudos, né? Também com P significativo, e em 10 estudos de condição de saúde mental, incluindo aí a ansiedade, houve um benefício significativo associado também à oração. Então, essas foram as conclusões desse trabalho do James Anderson. E como conclusão dessas análises, desses 21 artigos, ele observou que os estudos observacionais relatados sugerem que a prece frequente está associada a um benefício significativo para a depressão, otimismo, o coping, que é o enfrentamento, e outras condições de saúde, como incluindo aí a ansiedade. Para finalizar a apresentação de alguns artigos, eu quero trazer aqui 2 trabalhos do Dr. Harold Koenig. Esse aqui é um trabalho bem interessante, que foi de 2009. Foi interessante porque ele fez um estudo randomizado, né, comparando 2 pequenas populações, uma com intervenção da prece e outra sem intervenção da prece, em que ele teve, então, um grupo controle, né,
e teve um outro grupo de pacientes submetidos à prece, isso aqui pacientes com diagnóstico de depressão. Observando os resultados dessas intervenções um mês após essas intervenções. E essas intervenções consistiram em sessões semanais de 1 hora de prece durante 6 semanas. Então, os pacientes foram submetidos a essa intervenção e um mês após foram feitas as análises, né? Concluindo que essa prática, essa intervenção, ela apresentou desfechos positivos, né, em relação aos pacientes do grupo controle. Tá? Esse estudo aqui ele foi complementado por um outro estudo, aproveitando o mesmo modelo, em que ele analisou o mesmo resultado dessa intervenção 1 ano após. Né? Então, foi feita a intervenção numa época, e 1 ano após, esses pacientes foram analisados novamente, e o que é interessante é que ele também observou, até 1 ano após, que esses resultados mostraram diminuição significativa da depressão e da ansiedade. Esses pacientes demonstraram mais otimismo e maiores níveis de experiência espiritual do que os valores que foram medidos anteriormente, né, na época pré-oração, né, ou no grupo não submetido a essa intervenção. Bom, então a nossa ideia era fazer um panorama geral de como estão essas publicações científicas. Esses trabalhos aqui nós podemos compartilhar depois com vocês, através de um Google Drive, para que vocês possam esmiuçá-los, né, e analisá-los melhor. Mas a nossa ideia, no geral, foi trazer a informação de que a ciência está interessada e de que a ciência está trabalhando essa questão da prece e a relação dela com a saúde física e a saúde mental. Aí eu quero trazer para vocês aqui agora um outro trabalho, para nós podermos trabalhar a questão da fisiologia da prece, na verdade, da neurofisiologia da prece. Então, nós vamos nos basear nesse trabalho do Dr. Andreas Milsberg, né, e do Dr. Iversen. Esse aqui é um trabalho bem interessante, porque ele investiga exatamente essas considerações de neurotransmissores, essa cascata neuroquímica do complexo neurofisiológico da meditação. Sendo que aqui nós precisamos comentar que essa cascata neuroquímica e de neurotransmissores em relação à meditação, em relação à prece, elas são muito semelhantes. Porque o comportamento, as reações em relação à prece e meditação, elas não são muito diferentes. Então, são duas atividades que elas são estudadas de forma muito interligadas, né? Então, por isso que as informações conquistadas em torno de meditação também correspondem às informações em relação à prece. Nesse artigo aí, nós vamos encontrar um resumo de como se dá todo esse neuroeixo de ação, de atividade, desses neurotransmissores, em relação à ativação de determinados segmentos da área cerebral e como atua para trazer as respostas neurofisiológicas que nós observamos de forma geral como resultado da prece. Esse aqui é o quadro que está no artigo do Dr. Andreas Milsberg, mas que nós vamos esmiuçar ele um pouquinho mais, de uma forma mais detalhada, para que nós possamos aproveitar o máximo de informações que esse quadro nos fornece. Então, o que nós sabemos hoje desse neuroeixo da ação da prece? O que nós sabemos é que tudo começa lá no córtex pré-frontal, né, que é uma área do neocórtex, que é uma estrutura que nem todas as espécies possuem, né? Então é uma estrutura bem elaborada, uma estrutura
que traz ações, que traz atividades de uma forma bem elaborada. Então, a realização da prece, assim como a realização da meditação, ativa esse córtex pré-frontal, ativando o símbolo anterior, onde nós vamos ter, então, a liberação de um neurotransmissor chamado glutamato, que tem a função de fazer ativação. Esse glutamato, ele vai ativar o núcleo reticular do tálamo, que é uma via somatosensorial, né? Uma vez ativado esse núcleo reticular do tálamo, também com a ação de um outro neurotransmissor conhecido como GABA, né? Nós vamos ter aí a ativação de duas estruturas importantes nesse neuroeixo, que é o corpo geniculado lateral, que cuida dos estímulos visuais. O corpo geniculado lateral, ele vai sofrer a atuação do GABA, que tem uma ação de inibição, justamente buscando no corpo geniculado lateral inibir esses estímulos visuais, para que nós possamos entrar naquele ambiente de concentração. É muito comum, nós fechamos nossos olhos, mas nós continuamos vendo sombras das imagens que nós tínhamos antes. Então, o GABA, atuando sobre o corpo geniculado lateral, ele vai trabalhar na cessação desses estímulos visuais, assim como o GABA, atuando no núcleo lateral posterior, que é uma área importante, que é a área somestésica, que é a área que nos traz a ideia de propriocepção, de tempo e de espaço, ele vai inibir essa área do núcleo lateral posterior, trazendo para nós essa perda de sensação de tempo, essa perda de sensação de espaço, que com certeza muitos de nós já sentimos, já passamos, quando fazemos uma oração, ou quando nós vulgarmente nos desligamos do momento, através de qualquer uma outra atividade que leve a essa emancipação, né? E isso se dá pela ação do GABA na inibição do núcleo lateral posterior, né? Que é a nossa área somestésica, que dá essa noção de tempo e de espaço. Então, muitas vezes, nós saímos de um ato de oração, nós saímos de um ato de prece, ou nós saímos de um ato de meditação com uma certa desorientação em relação a quanto tempo passou e muitas vezes até em relação ao espaço em que nós estamos. E isso se dá devido à ação do GABA nessa região. Isso vai levar a uma ação sobre o núcleo reticular do tálamo, que é a nossa via somatosensorial, com inibição dessa via somatosensorial, tudo isso contribuindo para esse estado de relaxamento, para esse estado de desligamento que a prece proporciona. Então, aqui nós observamos, quando nós temos esse desencadeamento dessa resposta neuromotora sobre essa área parietal posterior, lateral, que é a área somatosensorial. Então, nós observamos aqui do lado esquerdo, sem prece, nós percebemos um fluxo sanguíneo importante no neocórtex, na área pré-frontal, e nós observamos também a presença de fluxo sanguíneo nas áreas parietais posteriores laterais. Quando nós vamos observar, isso aqui é a imagem de ressonância nuclear magnética funcional. Quando nós passamos para a prática da prece, quando nós mapeamos o cérebro de um indivíduo em prece, o que nós observamos? Permanece o fluxo sanguíneo no neocórtex, no córtex pré-frontal, mas nós vamos ver que nessa área responsável pela somatestesia, pela percepção de espaço e de tempo, nós temos uma redução desse fluxo. E na área da saúde, na área da ciência, na área da fisiologia, quando nós temos pouco fluxo sanguíneo,
então nós temos uma área num estado de inativação ou de redução de sua função. Então, isso tudo são informações que a ressonância nuclear magnética funcional, que o PET consegue nos trazer, sobre o funcionamento do nosso cérebro. E isso fica bem interessante, porque nós podemos submeter o cérebro a determinadas interferências, a determinadas ações e mapear qual o comportamento dele. Então, é graças a todos esses estudos de neuroimagem que hoje nós podemos traçar essa cascata de comportamento, essa cascata neurofisiológica que nós observamos na prática da prece. Aqui um outro trabalho com SPECT, que é um outro tipo de exame de imagem, né, sem prece e com prece, em que nós observamos a redução da vascularização sanguínea nesse segmento parietal posterior lateral. Aqui na prática de meditação, aqui na prática de prece, na prática de oração, observando então que nós teremos desfechos neurofisiológicos semelhantes nas duas práticas. Muda um pouco o exame que eu vou usar conforme o que eu vou estudar. Se eu vou estudar prece, se eu vou estudar meditação, né? Porque dentro de um aparelho de ressonância nuclear magnética é possível se praticar uma prece, mas já para se praticar uma meditação, permitindo uma posição de lótus, permitindo um ambiente mais agradável, já não cabe muito. Então, isso precisa ser avaliado. Então, com a ativação desse lobo parietal posterior lateral, que é aquela área que nós falamos da sensação de tempo e espaço, nós vamos ter uma ativação do hipocampo, que é a região de memória. E a ativação dessa região de memória, ela é importante porque ela faz parte do aprendizado. É por isso que, quanto mais nós oramos, ou quanto mais nós meditamos, nós vamos melhorando, nós vamos ganhando mais expertise nesse ato, graças à ação de memória que o hipocampo proporciona. Nós vamos ter ativação também do hipotálamo ventromedial, o que vai ter um papel importantíssimo no neuroeixo da prece, que é a ativação do sistema parasimpático. E aí nós lembramos das nossas aulas do sistema parasimpático, trazendo aquelas sensações de relaxamento, de quietude, de redução de frequência cardíaca e frequência respiratória, que tem tudo a ver com esse ambiente da prece, com a possibilidade de estabelecer uma psicosfera que permita o que nós vimos lá no conceito de prece, que é a comunicação com o ser superior, a comunicação com o transcendental. Nós vamos ter também, junto a essa ativação do lobo parietal posterior, nós vamos ter uma ativação da amígdala, que é a região de alerta, né? Essa ativação da amígdala é importante porque nós precisamos preservar a conservação do corpo, né? Então, nós não podemos ter somente neuroeixos ou atividade de relaxamento, de desligamento. Nós precisamos manter áreas cerebrais ativadas para a nossa conservação. Então, é necessário também a ativação da região da amígdala, que traz esse alerta. Essa ativação do parasimpático que nós vimos no slide anterior vai levar a uma ativação do núcleo paragigantocelular, tá? Que vai atuar sobre o lóculus ceruleus, com inibição desse lóculus ceruleus, e isso é importante porque com essa inibição do lóculus ceruleus, nós vamos ter inibição da noradrenalina, que todos nós conhecemos como um neurotransmissor de alerta, um neurotransmissor de estresse, reduzindo, então, aquela vascularização no lobo parietal posterior lateral, que é aquela área de noção de tempo e espaço que nós comentamos
anteriormente. Essa inibição do locus ceruleus vai levar a uma ativação do núcleo hipotalâmico paraventricular, que vai ter uma ação importantíssima nesse neuroeixo, com a redução da corticotrofina e consequente redução do cortisol, que é o hormônio do estresse, porém com uma ação fundamental, que é um feedback positivo com a elevação das taxas de ocitocina, que dentro da questão da meditação e dentro da questão da prece, é um neurotransmissor que tem um papel importantíssimo. Ele é muito conhecido como o hormônio ou neurotransmissor do amor, pela sensação de quietude, pela sensação de relaxamento, pela sensação de paz que a ocitocina proporciona. Então, é um neurotransmissor importante nessa cascata neuroquímica da prece e da meditação. Bom, então, encerrando todo esse neuroeixo, nós só precisamos dividir, porque nós temos uma ação no córtex pré-frontal esquerdo e do córtex pré-frontal direito. Mas toda essa cascata aqui é o que nós já mencionamos anteriormente. Apenas o que nós queremos frisar é que quando nós temos a ativação do hipotálamo ventromedial pelo glutamato, nós vamos ter uma ação de feedback positiva com ativação do hipotálamo lateral esquerdo. E isso é importante porque com a ativação do hipotálamo lateral esquerdo, nós vamos ter ativação da RAF dorsal, da glândula pineal e da neurohipófise. Com a ativação da RAF dorsal, nós vamos ter liberação de serotonina, que é um hormônio, é um neurotransmissor importantíssimo nessa ação de relaxamento. Com a ativação da glândula pineal, nós vamos ter liberação de melatonina e com a atuação em cima, ativação da neurohipófise, mais liberação ainda de ocitocina. E, como nós já vimos anteriormente, a ativação do sistema parasimpático levando àquele relaxamento. O que nós queríamos mostrar aqui nesse feedback positivo da ação do hipotálamo direito com o hipotálamo esquerdo é a ativação importante da RAF dorsal, da glândula pineal e da neurohipófise. Bom, com isso, então, nós apresentamos aí o papel até agora conhecido, né, desse neuroeixo. Isso tudo graças a trabalhos, a estudos de neuroimagem. Por isso aqui nós destacamos o Dr. Andreas Nilsberg, que é um inglês, mas que hoje trabalha nos Estados Unidos, se não me engano, na Universidade de Stanford. Devido aos vários trabalhos do Dr. Andreas Nilsberg, hoje já se fala até em uma nova área, que é a neuroteologia, né? Que é a neuroteofisiologia, né? Trazendo essa questão da prece, da meditação, essa questão do divino, do transcendental e a sua interferência sobre o sistema nervoso. Essa daqui é uma das obras dele, né? Em que ele fala como Deus altera, como Deus modifica o seu cérebro, em que ele destaca exatamente essas respostas neuroquímicas, essas respostas neurohormonais da prática da prece, da prática da meditação, da prática de atos de elevação ao transcendental, a um ser divino, a um ser superior. Bom, então, como último aspecto que eu quero abordar para nós encerrarmos, é que todo esse neuroeixo, ele está muito bem estudado e ele nos mostra com muita propriedade como que a prática da prece e da oração, incluindo aí também a meditação, atuam sobre o nosso corpo físico. Mas é possível que a prece que nós fazemos por alguém, ela também tenha um resultado neurofisiológico?
ela também tenha um desencadeamento de neurotransmissores, um desencadeamento de hormônios, levando alguma resposta benéfica para esse indivíduo por quem nós oramos. Isso é bem interessante. E uma outra área hoje muito estudada é a prece intercessória. Inclusive, se nós formos lá procurar nos bancos de dados, voltando lá no PubMed, até automaticamente, se você colocar player, já vai aparecer a opção de intercessory player, porque já é uma área bem pesquisada, já é uma área bem estudada. A questão da prece intercessória, você fazer uma prece intercedendo por alguém. Então, nesse levantamento aqui, apareceram 111 estudos, 111 artigos, tratando sobre prece intercessória. Aí eu trouxe aqui um trabalho importante dentro dessa área de prece intercessória, apesar de ser um trabalho de 1999, mas foi um trabalho que chamou bastante atenção, porque foi um trabalho randomizado, né? Foi um estudo controle, em que foram feitos 2 grupos de estudos, isso aqui trabalhando com pacientes que foram admitidos em UTI coronariana. Então, pacientes com evento de isquemia miocárdica que foram submetidos à internação. Existem muitos trabalhos sobre prece nessa população específica, porque é uma patologia em que nós temos um protocolo bem fechado, né? E esses protocolos, essas populações essas doenças que têm um protocolo bem fechado, possibilitam montar grupos homogêneos para controle. Então, foram montados 2 grupos, um grupo controle com 524 pacientes e um grupo submetido à prece com 466 pacientes. Como é que se dava a intervenção? No momento da admissão, os pacientes eram randomizados para receber oração remota de intercessão, que era o grupo oração, e outro não recebia essa intervenção da oração, que era o grupo de cuidados habituais. Então, era pego os primeiros nomes dos pacientes, randomizados para o grupo de oração. Esse nome era dado para uma equipe de intercessores externos, não faziam parte da equipe médica, nem da equipe de enfermagem, né? E esses intercessores, eles oraram por esses pacientes diariamente durante 4 semanas. Então, os pacientes não sabiam que estavam recebendo oração e os intercessores não conheciam e nunca encontraram também esses pacientes. Então, após essa intervenção, foram reaplicados as escalas que avaliam esses pacientes, que permitem calcular esses desfechos. Essas escalas se baseiam em uma série de complicações que podem ocorrer, de desfechos que podem ocorrer com esse paciente ao longo desse período de internação. E nós observamos, então, resultados significativos de forma estatística, né? De forma que a conclusão desse trabalho com esses 2 grupos foi de que a prece intercessória ela foi associada a menores índices de complicações na unidade coronariana. Então, analisando os índices aplicados no início do trabalho, nos 2 grupos, e os índices aplicados ao final da intervenção no grupo oração e no grupo controle sem a oração. Então, esses resultados desse trabalho sugerem que a prece pode ser um efetivo adjuvante, um efetivo auxiliar à assistência médica padrão. Então, esse trabalho ele é bem interessante, né? Porque nos traz essa reflexão. Porque como nós vimos naquela cascata do neuroeixo,
de repente, para nós fica muito, assim, claro entender como que a nossa oração pode trazer repercussões sobre a nossa fisiologia. Mas e como que eu orar por alguém pode trazer repercussões sobre a fisiologia dessa pessoa? Então, essa é uma área hoje de interesse da ciência, a prece intercessória. Os trabalhos iniciais mostram desfechos positivos dessa intervenção. O mecanismo como isso se dá precisa ser esclarecido. Nós temos aí a física quântica, com a teoria dos entrelaçamentos quânticos, que podem ser um caminho para essas explicações. Bom, então aí eu encerro o que eu queria trazer para vocês, dessa contextualização da produção científica, da fisiologia da prece, né, que é o tema da nossa aula, mas encerrando dizendo que, diante de tudo isso, e como a nossa prática em saúde é uma prática baseada em evidências científicas, então nós termos acesso a essas informações é importante, porque isso nos leva a dizer e a pensar que a orientação e a prescrição de prece para aquele paciente que já tem essa atitude, que já tem esse ato incorporado à sua prática religiosa, né? Ou talvez até mesmo para aqueles que não tenham, mas que nós podemos sugerir, não como proselitismo, não como algo assim forçado, mas orientando, já que nossa função é promover saúde, não só tratar quando a pessoa já está doente, não só fazer patogênese, mas também saber fazer salutogênese, que é a promoção dessa saúde. Então, o importante dessas informações é que, baseado em evidências científicas, hoje nós, como profissionais, temos respaldo para orientar, para sugerir e até prescrever a prática da prece. Essa era a última mensagem que eu queria deixar nessa aula, agradecendo imensamente o convite e espero ter contribuído com esse trabalho tão importante da Aliase Pará, em abordar toda essa temática da saúde e espiritualidade. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Arteiro. Em nome da Aliase, eu gostaria de lhe agradecer. A gente teve uma pergunta aqui no chat, que foi da Fernanda Protásio. Eu vou ler ela aqui para o senhor. A única coisa que eu lhe peço é para atentar o tempo. A gente tem mais 5 minutinhos para as perguntas. A dúvida foi: apenas as preces individuais ou espontâneas possuem ação positiva, ou orações memorizadas, como o Pai Nosso, também fazem esses efeitos fisiológicos positivos? Pode repetir? Eu não ouvi bem a última parte. Apenas as preces individuais e espontâneas possuem ação positiva, ou orações memorizadas, como o Pai Nosso, também têm esses efeitos fisiológicos positivos? Na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, assim, do ponto de vista neurofisiológico, na verdade, não importa essas orações memorizadas, ou textos assim, já bem categorizados, né? Porque, na verdade, o que importa dentro dessa fisiologia da prece é que aquela atitude que a pessoa está tomando, que está praticando, ela consiga ativar esse neuroeixo. E daí nós vemos que não precisa ser uma prece memorizada, porque senão a meditação também não caberia nesse neuroeixo. Então, muitas vezes, só a contemplação de algo lindo, de algo bonito, de algo belo, como contemplação da natureza, ou você estar em um ambiente de natureza que te traga essa sensação de paz, essa sensação de leveza, né? Já consegue fazer essa ativação do neuroeixo
Então, é bem interessante como nós vemos que a prece e a meditação caminham no mesmo sentido. Então, para nós ativarmos esse neuroeixo, nós não precisamos de preces memorizadas. Nós precisamos realmente de quê? De uma interiorização, de efetivar um estado de emancipação do espírito, de emancipação do que nós podemos chamar de consciência ou de alma, para que possa realmente possibilitar o que nós vimos lá no conceito da prece, que é uma atitude ativa de comunicação com essa consciência cósmica, ou com esse ser superior, ou com esse ser transcendental. Então, de forma nenhuma precisa ser uma prática de prece memorizada. Muito obrigado, professor. Eu Então, que gente... agradeço. Arteiro, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a sua aula. Ela foi uma aula muito didática, né, e que nos fez entender os efeitos fisiológicos realmente da prece, neurofisiológico, né, realmente da prece, ou desse pensamento positivo, né, esse pensamento que liga o ser ao transcendente, trazendo efeitos bem positivos, né, aquele coping positivo. E é interessante que isso na nossa vida pessoal, muitas das vezes nós utilizamos, né, dentro do nosso dia a dia íntimo, mas parece que a gente desarticula isso da nossa prática profissional, porque esse entendimento da ciência, vamos dizer, do academicismo que você iniciou a sua fala, ele não é trazido para as nossas faculdades, para os nossos estudos. E aí você mostra que existe uma gama imensa de artigos sobre o assunto, né? Só relacionado à saúde, 30 mil artigos. E o quanto que isso nós acabamos desperdiçando, né? Numa quantidade imensa de possibilidades de atuação no dia a dia. E eu gostaria de apenas, como contribuição, falar de algumas atividades que a gente fazia, Arteiro, na UTI Covid, que nós ficávamos, e os nossos pacientes na UTI Covid, nós colocávamos algumas práticas integrativas com eles, músicas relacionadas à sua religiosidade, espiritualidade, né, eram louvores, eram cânticos marianos, então, dependendo do que era a afiliação religiosa, se tivesse, se não, eram músicas só de meditação, e o quanto que isso nós víamos na frequência do monitor, na pressão arterial, né, e até um paciente índice nosso, que foi bem ilustrativo, o quanto que isso ajudou até a diminuir a ansiedade que estava prejudicando no momento em que a gente diminuía a sedação para retirar do respirador. E a maioria estava sob sedação e mesmo inconsciente, né, ou seja, aquilo que está além da consciência física, né, então é essa emancipação da consciência que está além do que a gente imagina que esteja apenas só nessa matéria, no córtex material, porque havia essa sensação entre eles, e isso é um relato que a gente teve reproduzido em vários locais, né, então é muito interessante, e aquele trabalho do Triângulo Mineiro mostrando preces intercessórias pelos neonatos, na UTI neonatal, e mostrando, inclusive, diminuição de cortisol salivar, desses RNs, diminuição das infecções e, consequentemente, o tempo de internação. Então, realmente, a gente trazer isso é um dado científico, é um dado que tem comprovação e que a gente pode, sim, né, estar fazendo, inclusive, projeto de extensão e de pesquisa na área. Isso é bem encorajador para todos nós, essa produção científica, né, já que a nossa prática é baseada em evidências, então isso é bem encorajador de nós trazermos isso para a nossa prática, né? Então, acho que esse é o grande suporte que a ciência e que essas publicações vêm nos dando, né? Muito obrigado pela contribuição, professora Simone. Obrigado, vou continuar aqui, assistindo a aula da Simone. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Nós que agradecemos. Antes da gente passar